Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sexta-feira, 30 de abril de 2021. O meu vídeo hoje não vai ser muito longo. Eu quero apenas falar sobre certas pessoas que acham que Deus, o Criador, Jeová, sou o que sou, como ele disse a Moisés que se chamava, sou o que sou, acabou. Ele não fala mais com ninguém aqui da terra. O que ele tinha de dizer para o povo de antigamente já disse. Ah, estão enganados, totalmente enganados. Deus é ontem, hoje, amanhã e sempre. Nada nele muda. Ele é simplesmente imutável. Deus não pode mudar, de modo algum. Ele não é um homem para que mude de pensamento, para que mude de ação, para que faça coisas e depois se arrependa do que fez. Não, ele não é um homem. Ele simplesmente é o Criador dos céus e da terra. E são poucas as pessoas que creem na história da Bíblia. Porque, prezados irmãos, se não fosse a Bíblia Sagrada, este livro tão contestado, ninguém teria conhecimento da história de Jesus, nem do próprio Deus, da existência de Deus, de Jeová, nem como a terra foi criada. Se bem que a ciência discorda, a ciência, por ser um estudo humano, propriamente humano, né, ela não quer concordar com o que a Bíblia diz. Ah, não, de jeito nenhum. Eles querem criar para si a sua própria história. Por isso discordam da genealogia da Terra, do Jardim do Éden, da criação de Adão e Eva. Eles acham, alguns deles, não todos, que isso é apenas um mito, uma história mitológica, fictícia, que foi inventada pela cabeça de uma pessoa muito poderosa, muito inteligente, extremamente inteligente, que fez essa história grandiosa. Mas o que explicar do sistema solar? O que explicar deste céu estrelado? O que explicar, como explicar da imensa lua flutuando no ar, sem cair? Como explicar o esplendor deste sol, que vive constantemente ardendo em grandes explosões nucleares, sem atingir a Terra? Apenas sentimos dele o calor, mas nem sequer podemos mirá-lo, porque nossa vista não resiste, não suporta. Como explicar? Os cientistas, os astrólogos, os geólogos falam sobre o que acontece na face da Terra, né? E outras coisas mais, ao modo deles. Dificilmente citam a Bíblia. Eles querem, meus irmãos, tomar essa glória para si mesmo, esquecendo de que quem merece toda honra, toda glória, é o próprio Deus, Criador de tudo. Aí então vem aquele velho modo das pessoas pensar que Deus não fala mais com ninguém. Se aparece alguém que diz que eu falei com Deus, ou em sonho, ou em visão, ou em qualquer coisa, as pessoas criticam, achando que aquilo é impossível. Desde os tempos mais remotos,
que as pessoas se comunicam com os anjos. Que Deus se comunica com o povo através de anjos. Que Deus se comunica com o povo através de si mesmo, de sua voz. Se bem que nunca viu, ninguém nunca viu Deus. Apenas há uma menção de Moisés, que foi colocado sob uma rocha, uma penha, e foi coberto com a mão de Deus cobriu ele. E ele foi visto, Deus foi visto por Moisés pelas costas, de longe. Essa é a história bíblica. Então, como um bom cristão que eu sou obrigado a acreditar que a Bíblia é sem dúvida a palavra de Deus. Ela tem vencido barreiras, tem cruzado oceanos, fronteiras, não tem limites. Entendeu? E toda a história do mundo, da humanidade, está escrita ali. E você precisa acreditar. Se você vive às custas do Criador, é preciso, é necessário que creia nele. Este oxigênio que nós respiramos, estas flores que nós vemos de várias matizes, o maravilhoso, mavioso canto dos pássaros, o colorido dos peixes, né? A grandiosidade do mar, o segredo dos relâmpagos e trovões, o magnífico arco-íris. Isto sem mencionar os céus estrelados de Deus, numa noite de lua, numa noite enluarada. Esse mesmo céu que um dia Deus chamou Abraão e pediu para que ele contasse as estrelas do céu. E Abraão, claro, não podia contar nem ele nem ninguém. E Deus prometeu que a descendência de Abraão seria semelhante àquilo que ele estava vendo na abóbora celestial. Aquela constelação de estrelas incontáveis. Então, este mesmo Deus continua falando com as pessoas ou simplesmente querendo falar com elas, só que elas, devido à sua mente rude, aos seus procedimentos nefastos, escusos, sua mente devassa, não tem esse merecimento, não tem como falar com Deus, nem mesmo com um anjo, emissário do Senhor Jeová. Então, esses estudiosos criticam aqueles mais simples que acreditam nisso, que falam sobre isso. Eles dão mais valor aos estudos que aprenderam uns com os outros, nas faculdades, nas universidades, e desdenham a criação do Todo-Poderoso. Mas Deus não deixou de falar com o povo, não. Ele continua falando de diversas maneiras. Ele continua falando através de uma tempestade, através de um ciclone, através de um tufão, através de um terremoto, através de um tsunami. Deus continua falando com as pessoas. Essas manifestações climáticas, essas manifestações da natureza, que nos mete tanto medo, que nos dá tanto medo, são provindas do Criador. Eu acredito que seja um modo dele falar com as pessoas que não querem dar valor àquilo que realmente ele é, o Deus Todo-Poderoso. Aí então veio e diz que, não, Deus não fala com ninguém, Deus fala sim. Fora esses fenômenos naturais da natureza, ele fala, ele envia mensagens para outras pessoas, através de pessoas que nem pensam que pode estar falando com um anjo, quando na verdade estão. Há uma senhora aí, uma pastora, chamada Nadis, que diz que fala com Deus, com Jesus, mas ela é barbaramente criticada por dizer isso. Mas criticada por quem?
por pessoas que não têm essa capacidade, que não têm esse mérito, esse direito de falar com o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Simplesmente porque não crê. Eu, certa vez, eu tenho experiência disso, acreditem se quiser, não precisa ser um Daniel, um Elias, um Moisés, um Mesaque, um Sadraque, um Abidênego, entendeu? Para falar, um Josué, para se comunicar com Deus, não. Homem simples aqui na Terra, assim como eu, pode se comunicar sim. Depende do seu grau de fé. Depende de como ele se porta diante de Deus. Como ele vê o seu Criador. E é isso que o Criador quer. Que nós revelemos a sua grandiosidade, a sua grandeza, através de nossa fé. Entende? Então, eu tive experiência. Não preciso ser um Daniel, como eu acabei de falar, um Josué, que parou a lua, pediu a Deus para parar a lua e o sol no vale de Aijalon, e ele parou. Elias pediu para que mandasse fogo naquele momento, mandou. Né? Mandasse chuva, e ele mandou. E eu, simplesmente, na minha pequenez, mas na minha grandeza mental, espiritual, de fé, pedi a Deus, certa vez, fiz um pedido a Ele, e simplesmente Ele me atendeu assim, de repente. Não foi a prestação, não. Foi assim, de repente. Um dia, quando eu escrever minha autobiografia, se eu tiver chance e condição, eu vou narrar e dizer por que razão Deus me atendeu assim imediatamente. Serviu para aumentar a minha fé e serviu para que eu mostrasse a outras pessoas que elas podem, sim, falar com Deus. Serviu para aumentar cada vez mais a minha fé. E você pode, minha irmã, você pode, meu irmão, falar com Deus, com anjos, se você tiver capacidade espiritual disso. Deus quer falar, mas existe nas pessoas aqui na Terra aquele gelo, aquela barreira de pecado, de maus pensamentos, que evitam que Deus se comunique diretamente conosco. Mas Deus quer ser revelado por nós humanos. Não guarde a sua fé. Faça com que ela se extravase cada vez mais e fale do Criador, fale de Jesus, conte suas experiências com Deus. Porque um dia eu também vou contar a minha. E lembre-se, Deus sempre está nos vigiando, nos olhando, constantemente. Entende? Hoje, ontem, hoje, amanhã e sempre. Pois eu peço a vocês que dêem um like se gostaram da minha mensagem, né? Façam subscrição e Deus os abençoe. Era tudo quanto eu tinha para dizer. Esse foi o meu recado. Eu espero que vocês não guardem para si a sua fé, não abafe seu talento, não enterre o seu talento. Guarde-o. Faça com que ele se multiplique cada vez mais. Que seja homem, mulher, menino, menina, jovem. Todos têm um talento e todos têm que fazer com que esse talento seja multiplicado. E é isso que Deus quer. Que veja em cada um de nós um amigo, assim como Jesus viu seus discípulos. E não é fazendo referências que nós queremos ser comparados a apóstolo, a discípulo, não. Apenas a gente toma eles como referência. Entendeu? Porque Jesus, antes de sair, disse: eu vou para o Pai, mas vós ficareis e fareis mais coisas do que eu fiz. E aí está. É só você crer, você acreditar que Deus está presente na tua vida e que te deu este poder, esta oportunidade de provar a sua fé através das obras do Senhor Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe hoje e amanhã